A criação do universo. Amém? Capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 10. Onde diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e treva. Deus chamou a luz de dia, e chamou a treva de noite. Houve tardes e manhã, e foi o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e separação entre a água debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento de céus. E houve tardes e manhã, e foi o segundo dia. E Deus disse: ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer aqui uma caminhada aqui ao redor desse primeiro capítulo até o versículo 10. Se as crianças prestarem atenção, elas vão compreender. É bom para vocês que têm uma criatividade boa, uma mente nova. Vocês devem imaginar um bocado de coisa, né? Se vocês prestarem atenção, vocês vão entender a história, como que tudo começou. Porque lá na escola ensina uma coisa e a Bíblia ensina outra, viu? Este livro, quase todo mundo entende que foi escrito por Moisés. Porque alguns dos autores do Novo Testamento atribuem este livro a Moisés. Inclusive o próprio Jesus atribui também a Moisés. Então nós cremos que foi Moisés. Moisés escreveu este livro com a intenção de contar a história para o povo de Israel, para que eles entendessem que há Deus no céu, um só Deus, que se manifesta em três, e criou todas as coisas foram criadas por Deus. Antes de Deus, foi criada por Deus, porque antes de todas as coisas ser criadas, nada existia. Deus não foi criado, mas Deus é eterno. Só que não existia este universo que nós conhecemos hoje, tão vasto. Não existia ainda. Deus, aqui o Moisés começa falando a partir da criação do universo. Que é onde ele diz assim: Deus criou os céus e a terra. Ou seja, céus, todo o vasto universo, que nós conhecemos como os céus. E também a terra, não as terras. Ou seja, alguns pensam que tem outras terras por aí, com outras pessoas habitando. A Bíblia não relata sobre outras terras, mas fala a terra, só há uma terra habitável. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Sem Deus ter criado, nada existia. Tudo veio existir a partir que Deus começou a criar todas as coisas. No livro de João, capítulo 1, ele vai falar sobre isso também. Que o Senhor criou todas as coisas. Eu vou fazer uma breve leitura lá no livro de João, para a gente compreender.
Preste bem atenção. Ele vai dizer assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que existe, nada do que foi feito, se fez. Ou seja, sem ele, sem o verbo, sem Cristo, que no caso era o verbo, era o próprio Cristo, sem ele nada se fez, não existia nada sem ele. A partir dele veio todas as coisas. Amém? Então nós entramos no primeiro versículo sobre Deus criou os céus e a terra. Isso é muito interessante, irmão, saber que foi Deus que criou os céus e a terra. Ou seja, interessante que Moisés não começa dizendo assim, e Deus foi criado. Não, ele começa dizendo que Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus não foi criado, Deus não é uma criatura que veio a partir de, mas Deus é eterno, ele já existia. Jesus disse, antes de tudo, eu sou. Quando ele diz eu sou, é porque ele já existia. Algumas pessoas querendo distorcer este ensinamento, irmão, chega a colocar teoria da evolução, que as coisas foram evoluindo, que a Terra foi criada a partir de um Big Bang, de uma explosão cósmica, e a Terra ficou lá perfeita ali, explodiu e a Terra ficou lá perfeita. Já com a matéria do homem já na Terra, e dali foi brotando, nascendo gente direto da Terra. Isso não é verdade. A palavra de Deus vai dizer que foi Deus quem criou o mundo. Foi Deus que criou os céus, foi Deus que criou a terra. A terra não veio de uma explosão cósmica, de um Big Bang. A terra foi criada e por uma mente extraordinária. Porque imagina aí, irmão, nós moramos numa terra onde ela tem frio e tem calor. Ela não é totalmente congelada, mas também não pega fogo. Apesar de estar quase pegando fogo, mas ainda não pegou. E nem há de pegar agora. Só quando Cristo vier que ele vai botar fogo nessa terra inteira. Ou seja, ela está tão bem acentuada aonde ela foi colocada por alguém todo-poderoso, que é Deus, que se nós estivéssemos um pouquinho mais longe do sol, nós morríamos congelados. E se nós estivéssemos um pouquinho mais perto do sol, nós morríamos queimados. Porque em alguma parte do planeta é só gelo. Como em alguma parte o calor é insuportável. Ou seja, mais a terra Deus tornou habitável. Pronto, Deus criou os céus e a terra. Só que quando Deus cria a terra, ela está sem forma. Ela é apenas uma bola cheia de água e escura. Versículo 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, a terra não tinha uma forma habitável. A terra era totalmente inabitável. Era tomada de água e escura, porque até então não existia o sol ainda, e nem a lua. Só existia a terra. Não tinha sido criado os astros ainda. Somente a terra tinha sido criada. E ela estava totalmente inabitável. Era somente água e trevas. Somente água e escuridão. Por isso ele vai falar que a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E fala sobre a face do abismo. Por quê? Por que existia treva sobre a face do abismo?
Porque de fato, se você tiver uma escuridão total, irmão, você só enxerga um abismo ali. Você não vai ver lugar para você se manter, se segurar, se firmar. A terra era totalmente inabitável até aqui. Então Deus começa a partir daqui agora criar as outras coisas para que a terra torne-se habitável. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, a luz foi criada por Deus. Não existia nada ainda na terra. A terra era apenas uma bola estéril com água e trevas. Não tinha nenhum ser vivo sobre a terra. Não tinha condição de habitar seres vivos sobre a terra. Porque ainda não tinha terra firme. Só era água e trevas. E Deus então, pelo poder da sua palavra, cria os céus e a terra. E então a partir dali vai criando as coisas dentro da terra. Ele cria a luz para a terra, para clarear a terra. Faz a luz surgir, faz a luz brilhar, para que a terra tenha claridade e tenha calor. Porque provavelmente a terra era uma bola de água congelada. Versículo 4 vai dizer que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Agora ele faz separação entre luz e trevas, porque antes era só treva. Treva já estava no planeta quando Deus criou o planeta. Então ele cria luz e agora tem luz e tem trevas. Ele vai fazer uma separação para que haja dia e noite. Porque se ele não fizesse, ia haver só luz ou ia haver só treva. Porque não tem como habitar os dois juntos no mesmo local. Mas agora ele vai criar dia e noite. E Deus chamou a luz de dia e chamou a treva de noite. E houve a tarde e a manhã, e foi o primeiro dia. No primeiro dia, Deus executa esse projeto de formar luz, dia e treva, noite. Agora a terra já tem dia e tem noite. Já está criado dia e noite. Só que ainda não tem nada habitando sobre a terra. No versículo 6, ele vai dizer assim: e Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ou seja, existia somente águas dentro do planeta. Não existia espaço, não tinha esse céu, firmamento aqui. Era somente água. Agora Deus faz surgir este espaço dos céus, da água de cima para a água de baixo, que no caso aqui ele chama de firmamento. Ele faz separação entre águas e águas. Versículo 7 vai dizer assim: e Deus fez o firmamento e separação entre a água abaixo do firmamento e a água acima do firmamento. E assim aconteceu. Ou seja, era somente um planeta tomado por água. Agora Deus cria um firmamento, que mais tarde ele vai chamar de céus, que é este espaço com oxigênio. Sem isso não tinha como ter habitação. Agora Deus separa a água de cima do firmamento, nas nuvens, e a água de baixo do firmamento, que é os mares, os oceanos e os rios subterrâneos, que foram separados agora. Antes, as nuvens, não tinha esse espaço, as nuvens estavam coladas na água de baixo, era tudo tomado por água. Agora já existe espaço, existe as águas em cima e água embaixo, e esse espaço, só que ainda não é habitável. Está faltando mais coisa para tornar habitável. Então, ele vai dizer: e Deus chamou os céus
E Deus fez o firmamento, separação entre água debaixo do firmamento e água acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. E houve tardes e manhã, e foi o segundo dia. Agora vamos para o terceiro dia. E no terceiro dia, Deus diz: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça porção de terras. Ou seja, até então não havia terra. Não havia essa terra o qual nós podemos pisar. Os animais podem andar, rastejar, correr. Não havia terra. Se não havia terra, não havia vida. Porque não tem como haver uma vida, porque ela precisa de uma terra. Tipo, os pássaros precisam de terra para pousar. Os animais terrestres. Os seres humanos precisavam de porção de terra para pisar. Não era possível habitar até então. Agora Deus faz com que apareça, pelo poder da sua palavra, Ele faz aparecer uma porção de terra. Para que haja ajuntamento de água. Ou seja, Ele junta as águas. As águas estavam espalhadas sobre toda a superfície do planeta. Agora Ele junta as águas, separando a água de água, e fazendo subir a terra debaixo dos oceanos. A terra sobe e agora nós temos o solo para pisar. Agora o planeta está quase todo formado, porque agora tem céus em cima, tem água em cima para a chuva, e agora tem os mares ajuntados e tem a porção de terra para os animais e para os seres humanos. Agora está praticamente totalmente habitável. Mas Deus não para por aí. Versículo 10. E Deus chamou a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas, chamou mares. Agora Deus bota o nome. A partir do momento que Ele cria, Ele já vai botando o nome, batizando logo, para que fique com o nome e todos conheçam. Então Deus viu que isso era bom. Ou seja, Deus até aqui Ele concluiu o projeto dos céus, dos mares, dos oceanos e também do solo, para a gente pisar. Sem isso, irmão, não era possível haver vida. Na outra semana eu venho com mais um pouco para a gente poder compreender, senão vai ficar faltando muita coisa. E nós precisamos compreender isso, irmão, para que nós entendamos o começo. Porque se nós tirarmos isso daqui, Gênesis, da história do mundo, nós não podemos compreender o restante da Bíblia. Porque para nós compreender o restante, nós temos que compreender a história da criação de todas as coisas, que foi criado pelo próprio Deus. Ninguém veio de uma evolução de um animal, como eles pensam que o homem surgiu a partir de um macaco. Isso não é verdade. O homem não surgiu a partir do macaco. No versículo 27, vamos para o versículo 27, ele vai dizer assim: e assim Deus criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homens e mulheres os criou. Ou seja, nós pulamos um pouco aqui para adiantar mais na frente, porque o texto é comprido. Depois eu vou trazer o restante que está no meio. Deus criou, Ele vai criar os animais voláticos, os animais marítimos, e vai criar os animais terrestres, e vai criar, por último, os homens. Depois, criando os homens, Deus vai dizer lá na frente, Ele vai aplicar como Ele fez isso. E Ele vai dizer que Ele criou o homem a partir do pó da terra. Foi a partir do pó da terra que Deus criou o homem. O homem não nasceu de uma evolução a partir de um animal.
Mas Deus criou o homem do pó da terra, ele formou o homem. E Deus deu uma ordem para o homem não comer de todas as árvores do jardim, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas até então, nós não vamos ver falar da criação da mulher, porque a mulher não foi criada a partir do solo, do barro. A mulher foi criada depois, a partir da costela de Adão. A mulher já não foi criada do pó da terra como Adão, foi criada da costela de Adão. A história, irmão, é muito interessante para nós compreender que nós não viemos de evolução ao longo de milhares e milhares de anos, milhões de anos, como pensam eles. E nós vamos ver que quando Deus cria tudo isso, no versículo, no capítulo 2, já no final do capítulo 1, no sexto dia, Deus vai dizer que tudo era muito bom. Deus criou todas as coisas antes da última criação dele, ele vai dizer que viu que era bom. Agora Deus vai dizer, no último dia, no sexto dia, ele vai dizer que tudo era muito bom. Tudo estava muito bom. Ou seja, se tudo estava muito bom ali, se Deus deixou tudo muito bom, então não havia o pecado. Então Satanás não estava na terra, até então não estava na terra. Então a queda de Satanás não aconteceu nos primeiros dias. Satanás vai cair logo depois que a mulher foi formada. E Deus colocou o homem no jardim para cultivar o jardim. Então houve a queda de Satanás, porque até aqui Deus viu que tudo era muito bom. E se o pecado já estivesse no mundo, não tinha como Deus dizer que tudo era muito bom, porque Deus deixou realmente tudo muito bom. Mas depois que Satanás foi lançado para a terra, não estava mais muito bom, porque ali o homem foi tentado e caiu, e então veio a condenação a todos os homens. Mas entendemos aqui em Gênesis que Deus deixou o mundo tudo muito bom, tudo perfeito, em perfeita harmonia. Deixou o homem vivendo eternamente antes da queda. A partir da queda, o homem se tornou um ser morto. E também nós vamos entender aqui a respeito do casamento, porque o casamento veio em Gênesis ainda, e que muitas pessoas pensam que o casamento não vai prosperar até o final dos tempos. Tem gente que pensa que o casamento vai se acabar com o longo do tempo, e não vai se acabar, porque o casamento foi determinado pelo próprio Senhor, que o homem deixaria seu pai, sua mãe, e se uniria à sua mulher, e com a sua mulher se tornaria uma só carne. Ou seja, se Jesus profetizou isso, irmão, enquanto existir história, enquanto Cristo não vier, vai existir o casamento. E o casamento é este: o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Não às suas mulheres, mas à sua mulher. E se torna ali uma só carne. O casamento, ele veio desde o começo do mundo, irmão. O casamento não foi colocado por leis depois, não. O casamento foi instituído já nos primórdios, no começo. Quando Deus botou o homem no jardim, ele já instituiu ali o casamento. A família já começou a partir dali. Interessante que quando Deus bota, antes da queda, Deus já diz assim, Deus abençoou a humanidade e disse assim: sejam fecundos, ou seja, procriem, multiplique-se e enche a terra. Deus já tinha determinado que o homem tinha família, que o homem teria filhos, que o homem teria uma esposa e filhos, e ali teria uma família, desde ali. E outra, entendemos que Deus disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria à sua mulher, não a outro homem. O mundo está de ponta cabeça hoje.
Hoje tem homem procurando homem e mulher procurando mulher, dizendo que há um terceiro ser humano diferente no mundo, e não há. Esses outros que já apareceram muito mais de 16 tipos de gente diferente no mundo, que eles dizem, esse daí veio a partir do pecado. Então veio essas outras espécies, que eles consideram como outra espécie de gente, a partir do pecado. Isso não foi criado por Deus, foi a contaminação a partir do pecado, a rebeldia contra Deus, fez com que o homem se tornasse um homossexual, a mulher umas lésbicas, ou seja, dali foi surgindo diversos tipos de pessoas de sexo misturado. Mas nós sabemos que Deus criou o mundo, criou a humanidade e colocou somente homens e mulher para casar e formar família. Não tem como, irmão, nós aceitar uma outra raça diferente do homem e da mulher para formar família, porque não tem como formar família dois homens, não tem como formar família duas mulheres. Hoje, o LGBT, que é os cabeças desse grupo, hoje eles estão em toda parte, inclusive no governo, tentando minar a família, tentando eliminar a família, destruir as famílias, colocando normas, leis, colocando regras, ensinos, colocando os objetos, brinquedos no meio da família, tentando destruir a família. E nós não podemos aceitar isso, irmão. Porque eles estão indo contra a primeira instituição que Deus criou. E Deus deu uma ordem para o homem formar uma família com homem, mulher e filhos. Não com dois homens e não com duas mulheres. Amém? Nós temos que entender isso, irmão, para que nós não venhamos aceitar um relacionamento de duas pessoas do mesmo sexo. Porque isso não pode ser aceitado por nós como algo legítimo ou algo certo. Não. Nós temos que sempre combater isso e sempre mostrando para eles que isso aí é rebeldia contra Deus e pecado do homem contra Deus, porque Deus estipulou uma família feita de macho e fêmea e prole-se, não de dois machos, não de duas fêmeas. Amém? Glória a Deus. Eu vou tentar pegar uma continuidade desse texto nas semanas seguintes, irmão, para que a gente chegue pelo menos até o capítulo 3, para que a gente compreenda a respeito da criação de todas as coisas, que aí ele vai criar os animais, vai criar a relva, vai criar as árvores e depois, por último, cria o homem. Amém? Vou ver se eu levo na sequência até o capítulo 3, para que a gente possa compreender o início de tudo. E quando eu for começar na outra vez, eu faço uma introdução rápida desse texto que nós vimos agora. Amém? Vamos ficar de pé?